Olá, vamos direto ao ponto nesta nossa nova análise explicativa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos detalhes técnicos do relatório gerencial do RZTR11, referente a março de 2026. Esse é um fundo imobiliário com uma pegada muito específica e, francamente, fascinante: terras agrícolas. O nosso objetivo aqui é destrinchar os números e entender a engrenagem por trás da operação. Vamos ver exatamente o que está acontecendo no balanço e, claro, lá no campo. Mas antes de avançarmos para os dados, é absolutamente essencial passar por aquele aviso legal de sempre. É super importante deixar claríssimo que todo o conteúdo deste estudo tem um caráter estritamente didático e educacional, tá? De forma alguma, isso aqui é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo financeiro. O foco é puramente entender o mecanismo de resultados que a gestão reportou. E olha, para garantir o recebimento das nossas próximas análises financeiras e estudos de modelos de negócio sempre em primeira mão, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. É sem dúvida a melhor forma de acompanhar essas atualizações de mercado sem perder nenhum detalhezinho técnico. Bom, a nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar por 1. Aviso legal e introdução. 2. Estratégia e perfil do fundo. 3. Indicadores e resultados financeiros. 4. Portfólio, inquilinos e operações. 5. Desafios, riscos e oportunidades. E, fechando no 6, conclusão e perspectivas futuras. Então, começando pelo ponto 2, estratégia e perfil do fundo, vamos analisar o foco operacional do RZTR11. O RZTR11 tem uma gestão ativa da RISA Asset Management, e o alvo deles é claríssimo: gerar retorno no longo prazo. E como eles fazem isso? Através de uma dinâmica tripla: arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas. Só que tem um ponto de atenção crítico logo de cara nesse relatório. A gestão avisou que a DRE, a demonstração do resultado do exercício, agora vai ser apresentada só semestralmente. Pois é, para quem adora acompanhar aquele fluxo financeiro no detalhe, mês a mês, essa mudança na frequência vai exigir uma leitura ainda mais afiada dos relatórios gerenciais, viu? De todo modo, o foco atual mostra uma mudança evidente na temperatura da operação. Dá uma olhada nessa alocação de capital atual. É muito reveladora. A gente tem 93% do capital alocado em imóveis agrícolas, espalhados em 3 teses. São 51% em sale e leaseback, que é basicamente o fundo comprar a fazenda e alugar de volta para quem vendeu, 29% em buy to lease, aquela compra mais tradicional para arrendar, e aqui vem o grande pulo do gato atual, 17% em land equity. Essa fatia de land equity dá um sinal fortíssimo de um viés de fundo de desenvolvimento. Ou seja, não é só comprar e ficar esperando o aluguel cair na conta. É comprar terra bruta, melhorar a produtividade, provar que a área tem aptidão agrícola e, lá na frente, embolsar um ganho de capital gigante na venda. Indo para a parte 3 do nosso estudo, indicadores e resultados financeiros. Bora dar uma olhada nas métricas principais e no checklist. Abrindo o checklist técnico, a estrutura de custos do fundo tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano e aquela taxa de performance padrão de 20% sobre o que passar do CDI mais 2%. Agora, o que salta aos olhos de imediato é a vacância, cravado 0% física e 0% financeira, nada vazio. Os ativos estão todos rodando arrendados ou sob gestão direta. A inadimplência também está sob controle, o que é muito mitigado pelo fato do fundo ter a propriedade direta da terra. Mas, detalhe importantíssimo, a gente precisa cruzar essa perfeição física com as obrigações financeiras. A alavancagem não aparece ali como uma taxazinha de juros simples. Ela reflete nas parcelas a pagar das fazendas que foram adquiridas e isso vem dando uma pressionada no patrimônio líquido ao longo do tempo. Mesmo com essa pressão patrimonial por conta das aquisições, o rendimento que pinga na conta continua inabalável no curtíssimo prazo. O fundo distribuiu redondinho R$ 1 por cota em março, e a gestão já deu a letra. A expectativa é manter exatamente esse patamar de R$ 1 para os próximos meses, o que traz uma previsibilidade excelente. E quando a gente traduz esse R$ 1 para o preço da cota, a conta chega num dividend yield mensal de expressivos 1,05%. É um número que deixa muito claro como a geração de renda está robusta no curto prazo. Sem dúvida, um dos maiores atrativos para quem busca fluxo de caixa dentro do segmento agro. Passando agora para o ponto 4, portfólio, inquilinos e operações. É hora de examinar os ativos físicos e as operações agrícolas. A vida real lá no campo. O tamanho da operação é realmente gigante. Estamos falando de 24 ativos espalhados por regiões agrícolas hiperconsolidadas no Brasil, com um peso geográfico natural lá no Mato Grosso. O risco imediato de alguém querer renegociar aluguel é baixíssimo. Sabe por quê? Porque os contratos têm um prazo médio de 10 anos, com vencimentos rolando só entre 2029 e 2036. Na prática, eles funcionam como contratos atípicos com opção de recompra.
E a diversidade de inquilinos é ótima. Produtores super robustos focados mais em grãos tipo soja e milho, mas com braços no algodão, no café e até na pecuária. E lembra daquela tese de desenvolvimento que a gente comentou? Pois é, não ficou só no papel. Os resultados práticos já estão brotando. Na Fazenda Clarão da Lua, o relatório aponta melhorias produtivas reais, com o cultivo da soja servindo literalmente como uma prova de conceito de que a terra ganhou aptidão. Além disso, lá na Fazenda Santos Dumont, o início da colheita do café já estava programado para maio. Esses são marcos operacionais incríveis, que provam que a tese de Land Equity está acontecendo na prática. O que nos leva à parte 5, desafios, riscos e oportunidades. Vamos colocar na balança a realidade do mercado financeiro contra os ativos físicos. É aqui que o bicho pega um pouco. O maior desafio do fundo nesse período fica estampado no retorno bruto total, que fechou negativo em 3,28% em março. Perdeu feio para o CDI, que entregou 1,21% no mesmo mês. Aí fica a pergunta, por que isso aconteceu? Se os aluguéis estão todos em dia e não tem fazenda vazia? A resposta está 100% na Bolsa de Valores. Esse retorno negativo tomou uma pancada da desvalorização da cota lá no mercado secundário. Essa desvalorização no mercado nos obriga a olhar para os preços. Com a cota de mercado sendo negociada na casa dos R$ 90,98, contra o valor patrimonial de R$ 91,74, a gente vê que o fundo tem um leve desconto. Mas sendo bem objetivo, a gente precisa notar que o próprio valor patrimonial do fundo também andou caindo recentemente. Calma, não teve queima de caixa operacional, a operação em si está super saudável. Essa redução no patrimônio está diretamente ligada aos pagamentos daquelas parcelas das fazendas compradas no passado. O fundo está pagando as contas da própria expansão, e isso naturalmente dá uma achatada no patrimônio. Resumindo o conflito principal que a gente tira desse relatório, o embate é muito claro. De um lado, pontos positivos muito tangíveis. Tem a distribuição de renda forte, os avanços super reais transformando terra bruta em produtiva e a baita segurança de ter a escritura da propriedade na mão. O que, convenhamos, é bem melhor que segurar um simples título de dívida. Mas, do outro lado do ringue, pesando contra, vêm os pontos negativos. Tem essa pressão da alavancagem pelas compras parceladas e a resposta meio ríspida do mercado secundário, que tem jogado o valor da cota para baixo e causado esse retorno total negativo no curto prazo. E assim chegamos à parte 6, conclusão e perspectivas futuras. Nossas considerações finais sobre a rota do ESTR11. Toda a tese do fundo está apoiada nessa promessa bem ambiciosa da gestão. O foco deles é maturar o portfólio de olho em ganhos de capital altos lá na frente. Eles miram retornos perto dos 17% ao ano nas teses de crédito, que são os arrendamentos, e absurdos 30% ao ano na tese de Land Equity. O jogo aqui é aguentar a pressão de curto prazo das dívidas, manter aquele dividendo pingando e estável e ir trabalhando a terra até ela chegar no valor máximo para vender depois. E a gente encerra este estudo com uma reflexão bem provocativa. A operação no campo está voando, trator rodando e soja crescendo. Mas o mercado exige estômago e paciência com a volatilidade das cotas e com o peso dessas contas passadas. A grande pulga atrás da orelha que fica para a gente continuar acompanhando é a seguinte: será que o prêmio futuro desse desenvolvimento agrícola vai ser grande o suficiente para curar essas dores do crescimento de hoje? É uma pergunta fundamental para manter no radar nos próximos relatórios. Um abraço e até a nossa próxima análise explicativa.